todo mundo tem medo de TCC, então vão entender bem o que eu vou falar hoje. Eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, gente, uma colaboração mesmo, para vocês me ajudarem a fazer um pouco de ciência. Psicologia social se faz com dados e, enfim, vou direto ao assunto. Eu estou desenvolvendo um estudo com pesquisadores aqui do Brasil, com pesquisadores da Universidade da Califórnia e com pesquisadores da Universidade de Aarhus, na Dinamarca e na Finlândia. Enfim, vai ser um estudo comparativo entre esses países, onde nós vamos mensurar a possível influência que os filmes de zumbis exercem no comportamento individual das pessoas agora, no período da pandemia da Covid-19, em relação às medidas de distanciamento e isolamento social. Enfim, é só responder, gente, um questionário. Quando acabar a aula, por favor, gaste um minutinho. E se puder, gente, repare para os colegas, para os amigos. Quanto mais gente responder, mais vocês vão me ajudar aí na minha pesquisa. O único critério é ter 18 anos, tem que ter mais de 18 anos e ser residente do Brasil. Okay? Pode ser até estrangeiro, mas tem que estar no Brasil. Esse é o critério. Se for brasileiro e morar fora, não pode. Eu vou passar aqui o link para vocês, gente. Se puderem me ajudar, prometo que no final do semestre eu dou um chocolate para todo mundo. Se bem que promessa, né, em época eleitoral não vale muito. Deixa eu só pegar aqui o link, gente, dá licença. Se puderem me ajudar, vou ficar muito feliz. Qual chocolate, professor? Quem é o interesseiro que já quer o chocolate? Já? Ué, prometeu. Kaique, mas é chocolate mesmo. Você já viu já aquele chocolate que vem no guarda-chuvinha? Ah, não, isso é maldade. Sabe aquele chocolate ali? Ah, não, professor. Eu não quero ganhar chocolate, não, então. Kaique, isso aí me lembrou, uma vez eu caí nessa. O tema hoje é influência social, grupo. Tinha uma professora na escola que ela fez um negócio de matemática lá, que quem ganhasse ia ganhar uma caixa de chocolate. E eu estudei álgebra, estudei tudo matemática lá, consegui ganhar, fiquei em primeiro, e a mulher me veio com essa caixinha cheia de chocolate, de guarda-chuvinha. Gente, foi um trauma. Eu não sei como eu consegui gostar de matemática ainda depois de hiper traumático, Kaique. Não Meu queira. Deus, isso é reforço negativo, Eu credo. ainda quis me enganar, sabe? Falsas crenças, assim, falando, não é tão ruim, sabe? O pessoal é ruim demais. É isso aí, ó. A colega escreveu que é gordura hidrogenada pura. Aquilo lá, você pode abrir e deixar assim, ó, na natureza, vai passar 1000 anos, ele vai estar ali. Ele não deteriora. É um negócio ali incrível. Credo. Nossa, eu não quero não, tá de boa. Enfim. Bom, mas me ajuda lá, Kaique, Não, com pode deixar. Eu fiquei questionário. interessado nessa pesquisa. Vai ajudar. E, gente, e mesmo assim, nunca vi um filme de zumbi, não importa, vai ajudar já também. Para medir o efeito, nós temos que ter também pessoas que nunca viram, que viram mais ou menos, enfim, vai ajudar bastante. E o resultado, né, gente, ele serve para nós pensarmos aí na adoção das políticas públicas mesmo. Evidente, a gente vai publicar tudo isso aí, mas é para a gente pensar um pouco nas coisas como estão acontecendo, né? É muito grave, né? Tudo isso, né, que nós estamos passando, né? Pandemia, crise econômica em nível global. Nós temos que repensar um pouco como funciona a sociedade, o que move o comportamento das pessoas, para nós pensarmos aí políticas um pouco mais inteligentes do que a gente está fazendo, por exemplo, no Brasil. Enfim, lá os caras lá na Dinamarca, lá na Finlândia, lá estão bem, mas os colegas lá conversando na Califórnia não estão também, enfim. 6 temporadas de TWD, show de bola. Guerra Mundial,
Ah, já, pronto. Enfim, eu sou suspeito para falar de filmes de zumbi, gosto bastante mesmo. Enfim, aliás, eu tenho um grande amigo, que é o Butcher Billy, que é um ilustrador. Enfim, ele ilustrador internacional, né? Ele fez várias dessas capas aí desses filmes, desses cartazes, enfim. Pedi para ele me dar um, né? É verdade, eu lembrei agora, quando a gente tem amigo famoso, a gente tem que pedir para pedir coisas. Gente, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, tá legal? Para mostrar o Ava. Ok. Compartilhou, né? Qualquer coisa vocês me gritem. Gente, hoje é o último, é a última aula da temática influência social. Na aula que vem, nós já começamos com o tema psicologia social e pensamento social, onde vamos ter 3 aulas sobre esse tema. Para fechar esse encontro, nós vamos falar de grupos, né? A influência que o grupo exerce em relação a nós. E hoje, ao longo dessa aula, vamos tentar responder 6 perguntas. Aliás, eu acabei de ver um erro de ortografia aqui. Pergunta tem que ter o acento no final, né? Depois eu vou arrumar, gente, prometo. Erro de. Bom, então a primeira pergunta que nós vamos tentar responder hoje é: a presença de outros indivíduos afeta nossas ações e desempenho? Na hora de defender um TCC, por exemplo, que foi o que eu perguntei, será que vai afetar ter pessoas, não ter pessoas? Ou ainda, por exemplo, imagina que eu sou um jogador de futebol, um artista, será que ter plateia ou não ter plateia, o tipo da plateia, será que isso afeta minhas ações, afeta o meu desempenho, né? Porque o desempenho, por exemplo, é uma variável treinável, né? Imagina se eu pedalo todos os dias da minha vida. Eu melhoro o meu desempenho, evidentemente, mas será que com outras pessoas olhando fica mais fácil, fica mais difícil? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta que a gente vai tentar responder hoje é: em grupo, será que os indivíduos exercem menos esforço? Por exemplo, eu não sei se vocês já participaram de um trabalho em grupo, sabe, trabalho em grupo, em sala. Será que não tem gente, por exemplo, que faz corpo mole, finge que está fazendo e não faz, só porque ele está em grupo, ele está diluído, as pessoas não estão percebendo? Ou ao contrário, será que os indivíduos eles trabalham mais porque eles estão em grupo? Além disso, vamos tentar responder uma outra pergunta. Em que momento as pessoas perdem o senso de identidade no grupo? Então, imagine que você faz parte de um grupo, seja o seu grupo empresarial, a sua família, o seu grupo de amigos, ou ainda sei lá, uma gangue, enfim, um grupo, uma torcida de futebol, e de repente acontece um fenômeno de grupo, né, um fenômeno coletivo. Em que momento você abre mão do seu senso moral, da sua identidade, da sua forma cotidiana de agir, para, por exemplo, agredir uma outra pessoa? Né? Nós podemos colocar como exemplo disso o atual movimento, né, que há nos Estados Unidos, Black Lives Matter, né? Muitos desses protestos são marcados por intensa violência que muitas vezes não seria perpetrada se os indivíduos estivessem sozinhos, né? E outra coisa que a gente vai tentar responder. Será que os grupos intensificam as nossas opiniões, as nossas ideias políticas, a nossa visão de mundo, a nossa percepção dos fenômenos sociais? Será que o grupo ele intensifica as nossas opiniões? Ele some com as nossas opiniões? Ele muda nossas opiniões? Quinto, grupos atrapalham ou ajudam na boa tomada de decisão? Imagina que eu quero fazer, por exemplo, um planejamento, comprar um carro, abrir uma empresa. Será que muitas cabeças vão decidir melhor ou poucas cabeças? Quantas cabeças eu preciso para tomar uma decisão? E, por fim, prometo que vou colocar a interrogação aqui depois, como os indivíduos influenciam o grupo?
todo indivíduo em larga medida, é influenciado pelo grupo. O grupo é uma estrutura estruturada e estruturante, né, em relação ao comportamento. Porém, alguns indivíduos, eles agem também como agentes estruturantes e mudam a cultura, mudam o grupo. Alguém, por exemplo, que inventa uma tendência, inventa uma gíria, uma nova moda, um estilo político. Ok? Deixa eu aceitar aqui as pessoas que estão entrando. Eu vou cortar para mim aqui agora. Gente, qualquer coisa, só me gritar. E tem o Kaique aqui, que é o meu. Como que eu posso dizer? O meu suplente. Pago com a base de chocolate de guarda-chuvinha. Vamos lá. Gente, então a primeira pergunta. Será que a presença de uma outra pessoa vai influenciar o meu comportamento, aliás, o meu desempenho? Será que eu me saio melhor ou eu me saio pior fazendo uma tarefa? Muitos colegas rapidamente falaram que estão com medo do TCC. E eu pergunto, gente, podem me escrever aqui ou mandem o Kaique gritar para mim. Vocês iam preferir apresentar o TCC sozinhos, em grupo, ou assim, ó, remoto, por exemplo, como foi esses que vocês viram na semana acadêmica, ou lá na sala com os professores? O que vocês acham melhor? Ou o que vocês acham pior? Digam para mim, gente. Quando eu fui fazer o teste do Detran, foi bem na época da pandemia, eu estava meio sozinho e me senti muito melhor. Boa. Eu já ia falar já do Detran. Eu prefiro sozinho ao vivo. Mas aí está o professor. Ok. Eu também prefiro sozinho na sala dos professores, sozinho. Prefiro sozinho, uma distância mesmo. Legal, gente. Eu já estou pegando aqui o nome de todo mundo e eu vou participar, viu, da banca de vocês e vou levar todos os meus alunos, bastante, assim, alguns familiares, vizinhos aqui. Eu acredito que quando estamos indo observar, temos um pouco de receio e medo de fazer algo que está errado. Isso mesmo. Esse é o ponto, gente. Uma série de estudos em psicologia percebeu o seguinte, que as pessoas, elas tendem a ir pior no desempenho de uma atividade que elas não estão acostumadas ou que elas têm um medo de avaliação. A lógica é o seguinte, vou fazer uma coisa difícil, como, por exemplo, apresentar um TCC. Parece fácil, mas não é tão fácil. Não é tão fácil. Imagina, eu já fiz isso também, né? Eu já passei por isso e eu sei que não é fácil. Porque você tem que. Já tem o slide e tal, mas você tem que estruturar uma forma de falar. Você tem que pensar em um fio, né, delineador para explicar suas hipóteses, os objetivos, o método que você adotou, aí o resultado, e você tem que amarrar com o que fala a literatura. É difícil, né? Do ponto de vista cognitivo, né? Se nós imaginarmos aqui o cérebro como um computador, né, que tem que rodar esses dados, é difícil. E quando você olha para uma pessoa e você fica com medo de ser avaliado, você gera uma sobrecarga cognitiva, porque o seu cérebro ele tem que fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Sabe como ficar de olho na fritura ali do peixe e no gato? Ele tem que se preocupar com enfim, a avaliação ali, né? É um medo, ele vai ficar em estado de alerta, a amígdala da pessoa fica gritando, falando socorro, 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 e do outro lado, você tem que fazer essa tarefa difícil. Então, só que eu digo para vocês, gente, a minha experiência, né? Enfim, eu posso falar de vários estudos, né? Mas na minha experiência, nas áreas onde eu já atuei, eu vejo que isso é verdade mesmo. A Eduardo aqui já ficou bem mais tranquilo agora. Legal, é legal que eu salvo, né, as pessoas. Eu vou dar um exemplo, gente, de algo assim que pode parecer assim completamente simples, mas as pessoas têm muito medo.
que é gravar aula em estúdio, sabe? Eu já faço isso há muito tempo, eu desenvolvo material à distância, e um estúdio você entra, aí você tem o cameraman, você vai ter tipo depende da faculdade, mas um diretor ali de cena, pode ter mais um. Agora, na pandemia, o estúdio é maior, fica longe ou fica fora, você tem 2 câmeras tal. E pasmem, gente, não é dois, estúdio que grava muito, sabe? Que grava mais ou menos aí 5 horas por dia, tem pelo menos uns 10% que dá problema de professor, que chora. Sabe, imagina chorar, imagina você vai trabalhar, fala, hoje eu vou gravar uma aula, e você começa a chorar. É difícil. Gente, eu já vi uma professora, e professora doutora, sabe? Com muita capacidade, com muito know-how, com muito conhecimento involucrado na área, né? Era indubitável, né, que a aula seria boa. A mulher desmaiou. A mulher desmaiou. Ela ficou tão nervosa, ela caiu e desmaiou, sabe? E aqui, enfim, eu achei engraçado por um minuto, confesso, depois fiquei preocupado, mas aqui o que está em jogo é tudo o medo de ser avaliado, né? Eu conheço muitos professores que perdem oportunidades profissionais excelentes, excelentes. Aliás, porque na minha área, por exemplo, hoje, né, como professor, as melhores oportunidades para você ganhar dinheiro, eu vou ser bem sincero, o Kaique sabe que eu sou sincero mesmo, na educação à distância. Então, se você é professor, escolheu isso para sua vida, né, que você tem que fazer uma formação longa, né, fica 5 anos na faculdade, faz isso, faz aquilo, faz doutorado, e não consegue controlar o medo de gravar uma aula, sabe, você já colocou em xeque. Claro que para isso existe o quê? Existe a psicologia, que tem técnica para a pessoa encarar os medos, por assim dizer, que é uma emoção, e se sair melhor naquilo, entende? E eu posso dar até um exemplo para vocês, todos os níveis mesmo. Quando eu fui defender o meu pós-doutorado, enfim, era na Itália, e era como que eu posso explicar? Era uma mesa redonda, grande, assim, uma sala bem grande, a sala, aquele visual, assim, tipo neoclássico, sabe? Tudo meio romano, assim, aquela coisa toda. Haviam 5 professores e, enfim, e os pesquisadores ali, né? Cada um ia ali apresentar a sua pesquisa, então você sentava na frente dos caras e ia falando ali, né? Enfim, tinha um outro colega lá que era brasileiro também, não vou falar o nome dele aqui, mas assim, um cara muito experiente, assim, muito experiente na área do direito internacional, na área dos direitos humanos. Aliás, o cara já tinha 2 doutorados, assim, muito experiente, assim, e juiz, né, da magistratura de direito penal, aí é mais de 10 anos, né? Imagina cada curva de rio, né, que esse cara não teve que encarar aí na vida dele. E, gente, ele sentou ali para falar com os caras, a mão dele ficou assim, ó, tremendo, e ficou falando, gaguejando, e foi isso a apresentação toda dele, assim, né? E eu fiquei assim, ali do lado, assim, né, pensando, assim, né, nossa, caramba, né, ainda bem que não é comigo, né? E quando eu sentei ali, enfim, pus a mão na perna, assim, senti um negócio, olhei, minha mão tava tremendo. Aí eu falei, não, né, para, né, não dá, né. Aí eu dei uma respirada, tomei um copo d'água, eu falei, não, eu conheço esses professores aqui, né, não tem problema, não estou sendo avaliado, né. Enfim, consegui entrar num stand-by, numa vibe melhor, assim, por assim dizer. Mas essa é a nossa primeira pergunta. É, a, essa interação, né, com os demais, só o fato de ter uma outra pessoa ali já vai influenciar o comportamento do sujeito de alguma forma. E, gente, se tiver saindo um barulho aí, eu peço desculpa, que o meu cachorro tá latindo, possivelmente, acho que tá com fome. Gente, então, o primeiro ponto, quando é uma atividade
que o indivíduo ele já tem dificuldade, que ele já não é muito seguro, ou que existe um medo muito grande involucrado da avaliação, a presença de outro vai diminuir o desempenho. E a colega aqui, ao Kaique, só colocando aqui, rindo das minhas falas, e a colega que fez a prova do Detran, esse é um exemplo que eu conheço bem. Na minha família, por parte de pai, lida com esse segmento, né, do ensino de volante desde a década de 40, né? Meu falecido avô, ele abriu uma autoescola em 1943, enfim, meus tios, meu pai, né, aumentaram aí o negócio, e, enfim, eu cresci, né, desde criança, vendo, né, isso de perto, né, as pessoas indo aprender a fazer o exame de volante, e aquelas pessoas que faziam milhares de vezes a prova, aquelas pessoas que choravam na prova, que desmaiavam na prova, que tentavam subornar ali na hora o examinador, esquecendo que ele é polícia civil e dá flagrante, prende a pessoa, né? Eu cresci vendo isso aí, e percebi o seguinte, muito claro, num dia de prova de volante, por exemplo, existe a opção de você fazer a prova com outros coleguinhas que vão fazer prova no carro também, no banco de trás. Quando você tem essa variável, os coleguinhas no banco de trás, isso tende a diminuir o seu desempenho. Isso tende a interferir, a você ir pior do que, por exemplo, ir sozinho com o examinador e ter pouquíssimas pessoas ali. Ok? Entenderam mais ou menos essa lógica? Agora, mas pode seguir também o caminho contrário. O fator de estar em grupo, de estar com outras pessoas, de ser observado, isso gera um nível de excitação. E a excitação aqui, ela vai em mão dupla. Ela vai melhorar, ela vai piorar aquilo que você já é ruim, mas ela vai do outro lado melhorar aquilo que você já é bom, aquilo que você já tem respostas dominantes boas, né? E um exemplo aqui, na década de 70, tinha um psicólogo social de nome Triplett, que ele era um psicólogo do esporte. E ele percebeu o seguinte, ele treinava atletas de bicicleta, sei lá como chama o atleta de bicicleta, mas enfim, ele percebeu o seguinte, o ciclista, né? Ele treinava ciclistas. Ele percebeu o seguinte, que quando o cara estava sozinho, correndo ali contra o relógio, querendo fazer o melhor tempo possível, ele fazia um tempo. Agora, quando ele era colocado com outros indivíduos, haviam outros indivíduos vendo o treino dele, o desempenho era bem melhor, melhorava significativamente, entende? E a gente está falando o quê? De desempenho de ponta, né? E ele levou isso para um outro campo, né? Será que com crianças isso funciona? Funciona. Ele deu várias atividades, como, por exemplo, enrolar o molinete. Dava para a criança, enrola o mais rápido possível. E ele cronometrava. Depois ele fazia isso com outras crianças. E a criança melhorava, ia mais rápido, né? Um outro exemplo importante que eu dou, deixa eu procurar aqui no livro, é a questão do esporte. A questão do esporte. A plateia importa, gente, importa muito. Aliás, deixo até aqui uma dica, hein? Eu já sei que tem gente desenvolvendo isso em outros países, aqui no Brasil eu não sei. Tem psicólogos sociais em outros países vendo isso, mas agora, na pandemia, todos os esportes, a maioria deles, pelo menos, está sem plateia. Será que o desempenho sem plateia vai ser inferior ao desempenho com plateia que era antigamente, antes da pandemia? É possível aferir isso medindo, por exemplo, no caso do futebol, a distância média que cada jogador vai percorrer e a velocidade que ele vai se manter também em curso. Esse é um parâmetro a nós adotarmos. Bom, o fato a plateia não só ela interfere, como determina também o resultado. Teve uma meta-análise grande feita pelo David Myers, contabilizando o período de 1970 até 2005, e só deixa eu ver os esportes, que eu acabei me esquecendo. Essa
Mas que livro enorme, não chega nunca. Aqui, ó. Nessa meta-análise, ele contabilizou beisebol, futebol americano, hóquei no gelo, basquetebol e futebol. E a pergunta dele é: se você joga na casa ou joga lá no adversário, será que muda? Muda completamente. Completamente. Por exemplo, ele percebeu aqui que de 135 mil jogos de beisebol que ele assistiu, não, né? Que ele contabilizou no estudo, quase 60% deles foram ganhados quando o time estava jogando na casa. E o mesmo se repetiu com o futebol americano, aumentando para 61%. O que mais interferiu aqui foi o futebol. Futebol, de 37 mil jogos, 72% foi ganho pelo time quando estava na casa. Claro que tem outros fatores que a gente pode colocar aqui, né? Se pensar, sei lá, se eu estou no Brasil e vou para o Peru, tem aquele negócio do rarefeito, né? O ar muito fraco, ou você ficar cansado para viajar. Mas aqui, né, a gente pode chamar isso de desvio padrão, né? Se nós pensarmos do ponto de vista matemático. Então, a primeira resposta, enfim, eu não sei se vocês gostaram ou não da resposta, mas ela é essa. O grupo vai influenciar o desempenho? Vai. Ele vai, de um lado, piorar o desempenho naquilo que você é ruim. Então, por exemplo, você não está tão acostumado a apresentar TCC, você não está tão acostumado a, sei lá, dirigir, e você vai ser avaliado nisso, o seu desempenho tende a ser pior, conforme o número de pessoas que estiver ali sendo te avaliando e o quanto você percebe, como que eu posso dizer, que é relevante a avaliação daquelas pessoas. Às vezes é uma sala cheia de colegas seus que você nem liga, mas às vezes até os próprios colegas já gera uma apreensão. Enfim, como professor, gente, há 10 anos, um pouco mais do que isso, eu já vi várias vezes, né, em várias bancas que já participei, de graduação, de pós-graduação, de especialização. Já é um pouco menos, né? Na especialização um pouco menos, mas na graduação o medo interfere muito, né? Eu mesmo aqui na Uniandrade, eu já orientei de psicologia pelo menos uns 20 trabalhos, em várias áreas diferentes. TDAH, autismo, violência obstétrica, cuidados parentais, até sobre protestos, vício em jogos, enfim, vários, né? Tinha um até da Milessa, esse era muito interessante, sobre abduções de OVNIs, né? Pessoas que relatam ter sido abduzidas por OVNIs, enfim, trabalhos. Esses trabalhos eram todos diferentes, mas o que eles tinham em comum? Os autores, todos os meus alunos, eles estavam muito craques, muito, como que eu posso dizer? Eles deschavaram mesmo, né? Toda a literatura, eles entraram mesmo naquilo. Só que alguns deles, eu percebi que na apresentação o desempenho acabou caindo um pouco por conta do nervosismo, por conta dessa apreensão. Então fica aqui a lógica. Se é uma tarefa, aí é uma lógica e uma dica, né, até, né? Se é uma tarefa difícil, você não está habituado, é melhor a ausência de pessoas. Agora, se é uma tarefa fácil, né, que você tira de letra, enfim, e que a excitação não atrapalha, é melhor a presença das outras pessoas. Ok, gente? A segunda pergunta. Em grupo, os indivíduos exercem menos esforço? Ou seja, quando está em grupo, o indivíduo exerce menos esforço? E a resposta é sim e não. Depende. Bom, imagina que eu fiz um grupo. Por exemplo, já fizeram um negócio cabo de guerra, sabe? Cabo de guerra. Vários psicólogos sociais na década de 70 testaram essa máxima através do cabo de guerra. Então, uma coisa é a força que o indivíduo faz quando ele está sozinho, puxando, né, e é medido. Agora, uma outra coisa é a força que o indivíduo faz quando ele está em um grupo, com vários puxando.
tende a haver aqui um efeito que a psicologia chama de vadiagem social. Eu percebo que eu não estou sendo avaliado, que as pessoas não têm como perceber que eu não estou fazendo esforço, eu tendo a reduzir a minha participação e a minha efetividade, né, nesses tipos de tarefas aditivas, né? E aqui a gente pode dar o clássico, o trabalho em sala, né? O trabalho em grupo, enfim, que você coloca ali os alunos para fazer, tem 10, aí o cara já pensa, pô, tem 10, enfim, o que a minha experiência diz? 3 fazem e 7 vão ficar olhando, né? E esse é um efeito válido para várias circunstâncias diferentes, né? E tem implicações muito importantes, né? Não só desse ponto de vista educacional, mas sobretudo do ponto de vista laboral, né? Eu trabalho muito com esse tema, muito com essa questão, até nas assessorias que eu faço, no âmbito organizacional, né? Como muitas vezes o indivíduo ele sente que ele não está sendo avaliado, que as pessoas não percebem o esforço dele. E nessa circunstância, ele tende a fazer o quê? Ele tende a afrouxar mesmo, ele tende a fazer menos esforço, ele tende a fazer corpo mole. É preciso aqui investir na reestruturação, né, dessa cultura organizacional para reverter esse tipo de resultado. Agora, existe uma circunstância contrária, aonde a influência do grupo, ao invés de diminuir o comportamento individual, ao desempenho, ao contrário, eleva. E é quando o clima organizacional consegue plantar um espírito de equipe, sabe, um sentimento de pertencimento forte, né? Esse é meu grupo, esses são os meus brothers, né? Nessa circunstância, o indivíduo ele tende a produzir muito mais e ter um melhor desempenho, né? Como, por exemplo, um time de futebol muito coeso, né? Onde eles são muito amigos, né? Muito brothers, um exército, né? E um exemplo que eu sempre dou são as equipes de trabalho da Google, ou melhor, do Google, né? Eu gosto de falar do Google. Enfim, foge aqui, né? Eu falar o que é o Google, mas lá tem uma cultura organizacional diferente. Por exemplo, o padrão lá é horizontal, ou seja, todo mundo, desde o faxineiro até o CEO, pode opinar igual dentro dos projetos. Além disso, os incentivos são muito bons. Você pode montar, por exemplo, a sua mesa de trabalho, o seu trabalho do jeito que você quiser, você faz seu horário. Mas, por exemplo, as pessoas, elas são muito mais felizes, as pessoas que trabalham no Google, né? Muitas delas relatam que são muito mais felizes no trabalho do que em casa, né? Existe isso, por exemplo, o cara ele faz o horário dele não tem ninguém fiscalizando, mas ele gera resultado. Tanto é que é a empresa mais lucrativa do planeta, né, gente? Esse é um ponto, né? Se você ligar 3 horas da manhã para o cara lá do Google, falar vem para a empresa agora, ele vai, e vai contente, né? Mas aqui existe o quê? Um trabalho com muito esmero. Aliás, a equipe do Google no Brasil, a da Avenida Paulista, psicólogos sociais americanos, um canadense e 2 americanos, ficaram lá por mais ou menos 1 ano para desenhar o modelo organizacional e, de fato, é incrível, é incrível. Então, respondendo a segunda pergunta, o grupo, quando o indivíduo ele vai fazer uma tarefa aditiva, né, que o esforço dele fica diluído e os demais não têm como perceber, ele tende a fazer corpo mole. Agora, quando é um grupo e existe um espírito de equipe, um nível de coesão muito sofisticado, né, muito robusto, isso tende a elevar o desempenho individual ao invés de reduzir. Bom, segunda pergunta, terceira pergunta. Em que momento as pessoas perdem seu senso de identidade de grupo? Em que momento? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Em que momento as pessoas perdem o senso de identidade de grupo? Teve algumas cenas, algumas cenas que eu já vi ao longo da minha vida que me fizeram refletir.
por assim dizer. Como, por exemplo, em 2012, quando Muammar Gaddafi caiu, né, teve a Primavera Árabe, enfim, rebelião nos países no Oriente Médio, mas em meio àquele alvoroço, eu vi, por exemplo, mulheres muçulmanas tradicionais saqueando lojas com televisão nas costas, crianças, idosos roubando, né? Agora, a pergunta é, será que qualquer um seria susceptível a esse tipo de ato? Em que momento o grupo solapa o individual, né? E aqui eu posso dar como, por exemplo, uma torcida de futebol. Desde a década de 50, são frequentes, né, os hooligans, né, ingleses, as torcidas aqui no Brasil, Turquia, e elas são, na Argentina, os Barra Bravas, são muito violentos, e a percepção que nós temos é o seguinte, o indivíduo muito dificilmente entraria num tipo de confronto daquele se ele não tivesse em grupo, né? Então, a resposta aqui é o seguinte, a excitação social elevada, ou seja, eu estou em um grupo, e esse grupo me causou excitação, como, por exemplo, uma torcida de futebol. Estou lá gritando, estou lá pulando, estou lá xingando outro jogador, e existe o quê? Uma difusão também de responsabilidade. Muita gente, eu tenho a sensação que ninguém está me percebendo. Isso tende a reduzir o senso de responsabilidade individual, fragilizando que as restrições morais. Eu não sei se vocês se lembram, mas de um jogo de futebol que o torcedor chamou o jogador de macaco, chamou daquilo, chamou de vários nomes racistas, né? Enfim, eu não conheço aqui essa pessoa enfim, sem querer fazer juízo de valor, ao meu ver, ela deve ser um babaca mesmo, mas dificilmente esse cara faria, ou melhor, dificilmente não, menos provavelmente ele faria isso no tete-a-tete com uma única pessoa, diferente do que é fazer isso em uma torcida, né? A torcida te deixa excitado e te dá a ilusão que você está escondido. Essa lógica pode explicar, por exemplo, enfim, a violência que está ocorrendo no Black Lives Matter, a violência que aconteceu nas jornadas de junho de 2013 no Brasil, e depois os protestos em abril de 2015, os protestos na Ucrânia, né, que levaram o Euromaidan e uma escalada de violência imensa. Enfim, aqui são 2 pontos. Excitação social, ok? Pela presença em grupo e difusão da responsabilidade. E um exemplo que eu dou é a Ku Klux Klan, né, que eles já fazem para isso mesmo. Então, eles fazem um ritual para as pessoas ficarem excitadas, né, com essa simbologia ridícula, né, de racistas. Eles colocam aqui essas máscaras, essas coisas todas, e isso dá o quê? Uma ilusão de anonimato físico. E isso tende a aumentar a violência e a probabilidade a conflitos, né? Ou seja, aqui o indivíduo ele perde o senso e parte para o grupo. Bom, em continuidade, a quarta pergunta que eu coloco, a quarta pergunta é: será que o grupo intensifica as minhas opiniões? Vamos supor que eu gosto de um determinado político, ou que eu odeio um determinado partido, uma determinada pessoa, uma determinada ideia, sei lá, o ambientalismo, o cristianismo, o satanismo, enfim, qualquer ideia, né? Será que o grupo ele pode influenciar, intensificar a minha própria ideia, ou ainda mitigar, né, por assim dizer? Então, aqui, a lógica é o seguinte: quando nós fazemos discussão em grupo, e aqui nós podemos pensar, inclusive, nos grupos digitais, ok? Mas, sobretudo, no grupo físico. Mas o efeito vale, em alguma medida, também para o digital. Aqui, nós podemos potencializar tanto os resultados negativos como os resultados positivos. A lógica é o seguinte: se eu estou discutindo em um grupo, por exemplo, e existe um tipo de opinião dominante, vamos supor um caso prático, um júri. Vamos supor que nós estamos nos Estados Unidos, um júri, 12 pessoas estão sentadas
para decidir o futuro de alguém, se ele é inocente ou é culpado. Vamos supor que a maior parte desses já tivesse meio inclinado que o cara, se pá, é culpado. E esses caras sentam para conversar. Essa conversa tende a hipertrofiar essa percepção de que o indivíduo ele é culpado, por assim dizer, né? Ou vamos dar um outro exemplo. Vamos supor, aqui no Brasil não é tão comum, é exótico, mas em alguns lugares do mundo, eu não sei se vocês conhecem, existem grupos anti-vacina, né, de pessoas assim que dizem que vacina, que as vacinas têm microchip, que as vacinas têm mercúrio, que o mercúrio pode mudar o padrão de metilação do seu DNA, trazendo consequências terríveis, e geralmente esses caras já chegam com teorias da conspiração bizarras, somadas ali com anticiência, um senso comum bizonho, enfim, essas pessoas existem. E quando eu coloco essas pessoas em grupo, o grupo tende a tornar as convicções dessas pessoas ainda mais fortes. Agora, tem um negócio que a gente devia pensar quando nós falamos disso. O Facebook e as redes sociais, mas do Facebook. Se vocês olharem para o Facebook de vocês, vocês vão ver que vocês não veem todo o feed de todos os amigos que vocês têm. Não, o Facebook, o algoritmo, a inteligência artificial, ela separa e mostra aquilo que vai mais ao encontro do que você gosta de ver, né? Então, por exemplo, se você é um ambientalista, você tende a ver mais comentários dos ambientalistas, em revelia dos amigos que não ligam para isso. Qual que é o problema disso, na minha opinião? E isso é algo que a gente vai ter que pensar muito, tanto no campo da psicologia, de todas as ciências sociais, sabe? Que pensam no bem-estar da sociedade. É que isso hipertrofia opiniões obscuras, muitas vezes. Opiniões intoleráveis. Por exemplo, um racista, né? Um Ku Klux Klan, um doido desse. Ele começa a fazer comentários racistas e começa a ver outras pessoas fazendo, e isso cria uma ilusão, um senso de unanimidade que aquilo é normal, entende? Isso aumenta esse efeito, né? Enfim, nós estamos num ano aí que o tema racismo, né, por conta da Black Lives Matter, ganhou a tônica, mas o fato existe. Essa semana passada, por exemplo, um jovem da Ku Klux Klan, um menino de 17 anos, pegou uma arma de calibre pesado, uma AK-47, e saiu atirando contra manifestantes, matou 2 negros. Enfim, e aqui já se sabe já que esse garoto é muito ativo nas redes sociais, sempre com esses perfis racistas, né, esses grupos de ódio, né? Então, enfim, respondendo a quarta pergunta, sim, né, tanto os efeitos positivos como negativos são hipertrofiados no grupo. Claro que aqui pode hipertrofiar também coisas boas, né? E um exemplo interessante, tem um livro... Bom, eu ia procurar aqui na prateleira, mas eu sei lá onde está. Se vocês me cobrarem na próxima aula, eu mostro. Nicholas Christakis e James Fowler, os autores, chamam O Poder das Conexões. É um livro bem interdisciplinar, aliás, eles são interdisciplinares, né? Um é médico e doutor em sociologia, e o outro é cientista político e doutor em genética do comportamento. E eles estudam o efeito que as redes sociais têm no comportamento das pessoas. Eles perceberam, por exemplo, que nos Estados Unidos, o ato de parar de fumar é largamente influenciado pelas publicações que as pessoas veem no Facebook, assim como fazer esportes, por exemplo. Enfim, então o grupo ele vai hipertrofiar, potencializar as nossas opiniões, seja o lado bom, seja o lado ruim, por assim dizer. Ó, o Kaique aqui. Quero ver a hora que sair a vacina do Covid. Pois vai sair, né? Pela lei, né? Aqui no Brasil é obrigatório, né? Existe um calendário de vacinação e, enfim, não existe muita opção.
Mas é uma lei antiga, né? Se não me engano, é um decreto de 1977, ainda no governo militar. Mas em fevereiro desse ano foi assinado também uma lei pelo Palácio do Planalto, um acordo, né, com a Universidade de Oxford, e nisso, né, enfim, o governo comprometia a imunizar todos os brasileiros. Enfim, bom, quem não quiser tomar vacina, o grande problema da pessoa tomar vacina não é ela, né, não se contaminar, não se contaminar, né, ela que se ferre, né, mas o grande problema é que as doenças, né, globais, elas acabam sobrevivendo por causa disso, né? Hoje, por exemplo, tem sarampo voltando, cachumba, várias coisas que já estavam aí erradicadas, que ninguém nem lembrava que existe, está voltando, em parte por causa desses movimentos anti-vacina, e também agora, na época da Covid, muita gente está deixando de ir se vacinar com medo, né, para ficar em isolamento. Enfim, entendo também, mas não fiquem nessa também não, gente. Tem que tomar vacina. Tem as reações da vacina, mas é melhor que morrer. Com certeza, com certeza. Eu, esse ano, levei bastante a minha filha para tomar várias vacinas. Enfim, mas eu acho que eu sou muito pai babão. Eu quase chorei ali com ela, é um sofrimento ver, mas também é um alívio, né? Também paralisia infantil, por exemplo. Pô, né, gente, no século XXI, ter criança que tem paralisia porque não tomou vacina, né? É uma judiação que não tem tamanho, né? Enfim, eu fico muito triste, né, desse tipo de coisa acontecer ainda. Enfim, vamos lá, já estamos quase no final do nosso questionário já. Quinta pergunta. A quinta pergunta, ela tem várias respostas. Grupos atrapalham ou ajudam na boa tomada de decisões? Depende muito, mas o que eu gostaria de focar é a questão da coesão de grupo. Quando o grupo ele é muito coeso, quando ele pensa de forma muito parecida, sabe? Quando os membros eles são muito envolvidos, isso pode gerar uma série de consequências negativas para o cenário da tomada de decisão. E um exemplo claro, né, em relação a isso, talvez para vocês mais aqui da psicologia que não esteja mais antenado com os negócios, não perceba isso, mas a questão do mercado financeiro, por exemplo. Você tem grandes bancos, né, como foi em 2008, o Lehman Brothers, ali com equipes que eu estou falando de trabalho, são 800 pessoas, 1.000 pessoas, né, economistas das melhores áreas, etc, etc. E esses caras cometem, assim, burradas imensas, né? Imensas, imensas. E burradas aí que tem consequência para toda a humanidade, né? Não é só lá para o banco dele, né? E a gente percebe que essas atitudes, essas ações, elas derivam do comportamento de grupo. Eu vou compartilhar a tela com vocês, só para ir mostrando as variáveis. Bom, aqui eu elenquei com vocês, para vocês, com base nas premissas ali empíricas do David Myers, os 7 sintomas do pensamento de grupo. Então, o primeiro é a autocensura de dúvidas. Então, às vezes, gente, você está entrando numa roubada, sabe? Isso é comum, você está numa roubada. E justamente por conta dessa consonância, por você já estar nesse grupo, você nem ousa, né, questionar aquilo, você se censura até o pensar. E um exemplo aqui, retomando a aula anterior, é o caso lá do Jim Jones. Lembra que coisa terrível que foi aquilo, gente? O pessoal cometeu suicídio, aquele monte de gente, e não só isso, né? Eles sofriam vários abusos, eram judiados ali de toda forma, mas aqui o grupo, quando você tem um grupo muito coeso, você simplesmente bloqueia, inclusive o questionamento, né, em relação àquele grupo de maneira geral.
e muitas, por exemplo, decisões tomadas no caso de guerra, como, por exemplo, o ataque de Pearl Harbor. Foi um clássico erro de autocensura. Você tinha 20 pessoas ali para decidir. A mais poderosa decidiu. Os demais ficaram quietos e fizeram ali uma das piores burradas da história, por assim dizer. A autocensura vai acontecer de forma muito frequente em grupos religiosos, por exemplo, em grupos de trabalho, até em grupos acadêmicos, entre amigos, enfim, e é um efeito muito deletério, que pode levar a nós tomarmos decisões muito ruins. O segundo efeito que eu gostaria de destacar é a ilusão de unanimidade. Eu faço parte num grupo, por exemplo, e acho que eles têm uma determinada conduta e que todo mundo tem aquela determinada conduta. E às vezes eu posso cair num erro, por assim dizer. Por exemplo, em uma guerra, né? Eu ouso, né, correr atrás do inimigo, achando, né, que na retaguarda aqueles que estão comigo, né, vão fazer tudo comigo, por mim, né, vão me ajudar, etc, etc. Isso não acontece. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo, por exemplo, em grupo de amigos, assim, tal, e tem alguém que precisa de dinheiro. Eu vou lá, dou o dinheiro pro cara, com uma ilusão de unanimidade de que todas as pessoas são pessoas boas, que vão devolver o dinheiro umas para as outras, sem precisar de um contrato, sem precisar acionar a justiça, nem nada, né? E, enfim, acabo pagando o pato, né? A ilusão de unanimidade. Um outro efeito que é parecido com, na verdade, com a dissonância cognitiva do Leon Festinger, é a racionalização. Então, imagine, por exemplo, que eu faço parte de um grupo anti-vacina desse, e que eu li lá, por exemplo, o artigo fake news, e o artigo fake news que eu digo, um artigo científico. Existem artigos fake news, década de 90, que correlacionavam, por exemplo, vacinas com uma maior probabilidade a desenvolver autismo, né? Então, primeiro, o autismo ele é uma condição congênita, né? Uma condição neonata, né? Não é uma condição que você vai desenvolver em vida por conta de uma variável ambiental como vacina, né? Enfim, mas tem outros papos, né? Tem microchip na vacina, tem esse. Eu recebi um vídeo ridículo, meu Deus do céu, de um suposto médico italiano falando de uma inteligência artificial dentro da vacina para manipular o cérebro das pessoas, para as pessoas virarem chinesas, gostarem dos chineses. Pelo amor de Deus, gente, sério, tem... Enfim, claro que o ser humano ele tem um limite grande, né, de acreditar em história da carochinha, principalmente quando ele está em um tipo de grupo. Então, o indivíduo ele já está nessa bolha, né? Entrou lá na bolha do Facebook do antivacina. E começa, e venho eu, professor Tiago, né? Falo, veja, se você não tomar a vacina, pandemias terríveis, né, que dizimaram muitas pessoas vão voltar e você vai ser o culpado disso. Aí, ao invés de você compreender, né, falar, não, tem uma lógica no porque o professor está falando. Não, você começa a racionalizar. Não, mas você está defendendo a indústria farmacêutica, você vota lá no partido do não sei o quê, você isso, você aquilo, enfim. E muitas vezes as pessoas tomam decisões horríveis por conta disso. Um exemplo que eu dou, até, e vocês já devem ter, conhece alguém que passou por isso ou passaram por isso, você tem lá, você conhece alguém lá que se relaciona com alguém e você sabe que tem algum negócio errado. E você vai lá, junta lá o ciclano. Tá acontecendo isso, ó, tá saindo ali, ó, não sei o que, tal. E além da pessoa não acreditar em você, ela briga com você depois, né? Isso é a racionalização. E, por óbvio, ela leva você a decisões horríveis. O quarto ponto, e esse é muito ruim, é a ilusão de invulnerabilidade. Que o seu grupo é o melhor, que é infalível. Isso aqui já causou muita desgraça. Por exemplo, já aconteceram mais de 10 mil guerras e morreram 3 bilhões de pessoas. Eu imagino que pelo menos metade desses soldados acreditava que não ia morrer, que ia ganhar.
E, em parte, é essa ilusão de invulnerabilidade. Isso acontece muito no mercado financeiro também. Você faz parte lá de um grande grupo, de uma grande consultoria, e você passa a se sentir invulnerável porque acha que tem ali um know-how, que tem algo incrível ali te segurando, quando não tem, na verdade, né? E muitas decisões terríveis, né, que são praticadas tanto do ponto de vista um exemplo clássico aqui, né? Um assalto a banco, né? Imagina aqui no Brasil um assalto a banco. Uma quadrilha que entra armada em um banco para assaltar, sabe aquelas que fecham cidades inteiras? Essas quadrilhas têm uma ilusão de invulnerabilidade. Elas acham que vão sair de lá com tudo. E na maioria das vezes tem, elas conseguem mesmo, né? Mas muitas vezes isso representa decisões ruins até para esses caras. Eles podem ser mortos, eles podem ser presos, né? Por uma simples ilusão de invulnerabilidade. Outro ponto, fé na moralidade do grupo. Ou seja, achar que o grupo é o mais certo, o meu grupo é o melhor, né? Isso acontece muito em organizações religiosas. Lembrando o que a gente falou da aula passada, aquele grupo lá do João de Deus, por exemplo. Muitas das mulheres disseram que não relataram porque elas acharam durante muito tempo que aquilo não era ela, ele o errado, que era ela, né? De tanto que eles acreditavam na moralidade, na posição daquele grupo. E, por fim, uma visão estereotipada da oposição. Sempre que você está em um grupo, é o nós contra eles, né? E você passa, ao invés de enxergar o eles, os outros, como outras pessoas, você perde oportunidades aqui, taxando eles como inaceitáveis, né? Então, no Brasil, isso é muito comum. Imagina se tá ruim, gente, para nós aqui, ó, que não tem vacina, imagina para quem fez essa dancinha aqui também, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, existe um antagonismo, né, entre a extrema esquerda e a extrema direita, com hostilização para ambos os lados, e eu tenho certeza que a maior parte dessas pessoas, se sentasse para conversar do ponto de vista racional, elas teriam mais pontos em comum do que divergentes, por assim dizer. Mas eles estão embebidos em uma ideia, em uma ilusão coletiva de que o outro é terrível, de que o outro não presta. Claro que isso não é uma... Deixa eu voltar aqui para mim. Não é uma prerrogativa unicamente aqui do Brasil, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito forte. Se você é republicano, você não pode andar com democrata e vice-versa, principalmente namorar com democrata. Aliás, tem até um estudo em psicologia social recente que correlaciona relacionamentos que não deram certo no Tinder com a filiação política. Então, as pessoas se encontravam e quando elas se encontravam, perguntavam, mas qual que é o seu partido? Eu sou democrata. Eu sou republicano. E você já vai embora. Acabou o relacionamento, não vai dar. Enfim, e até ali tinham se entendido, etc, etc. É uma visão estereotipada da realidade, né? Uma visão ideológica da realidade, né? Que a gente pode até parafrasear Karl Marx. A ideologia ela é uma inversão da realidade. Ela não é a realidade como ela é mesmo, né? A realidade meio zoada, meio bagunçada, enfim. E você pode deixar, por exemplo, de conhecer uma pessoa legal, você pode hostilizar uma pessoa legal, porque você está embebido nessa questão. E por fim, por fim, para nós terminarmos, a pergunta é: um indivíduo, ele consegue influenciar o grupo? A lógica a minha resposta o normal é o contrário. O normal é que o grupo influencia o indivíduo, mas a resposta também sim. Em algumas circunstâncias, o indivíduo ele pode não só influenciar o grupo, mas ele pode derrubar até as posições que são majoritárias, né? Aqui, a psicologia social ela vai mostrar o seguinte: em situações experimentais, em laboratório, aqueles indivíduos que foram contra o grupo, mas eles foram bem persistentes, sabe? Chato.
e também consistentes ali, mostravam argumento, mostravam apego pela coisa, eles conseguiram influenciar o grupo, né? Aqui nós estamos falando do seguinte, até da questão da liderança, né? Seja ela formal ou informal. Aqueles que vão exalar autoconfiança, carisma, vão ser os mais influentes. Um exemplo que eu posso dar aqui, enfim, vou dar um exemplo antigo, depois tentar um contemporâneo. No Império Romano, a posição de general, ela era muito cobiçada. Todo mundo queria ser um general, sabe? E era muito comum o quê? A cabeça do general ir parar numa bandeja. Por quê? Porque um ali, descontente, que queria pegar o lugar dele, já começava a espalhar. Gente, o general, o cara é pesado, hein? O cara vai ferrar você. Isso gera o quê? Autodúvida, né? E até o ponto que você consegue manipular todo o grupo de maneira geral, né? Enfim, todo mundo é influenciado por um grupo, né? A nossa forma de falar, de vestir, tudo. Mas nós, em alguma forma, também conseguimos estruturar. A partir do momento que eu invento uma gíria nova, a partir do momento que eu invento um ritmo musical novo. Deixa eu pensar num aqui. Lambada, eu acho que ninguém mais lembra, né, do que é isso. Lambada com funk e música clássica. Inventei lá o nome, um lamba funk classical. E suponha que pegou, etc, etc. A partir desse momento, eu saio dessa posição, né, de ser apenas o influenciado e passo a ser o influenciador. E contemporaneamente, né, se nós pensarmos no âmbito das relações de trabalho, isso é muito sério, o que eu vou falar, e tem uma relação muito forte com a psicologia. A questão do assédio sexual e moral dentro do ambiente de trabalho, o mobbing. Você tem, por exemplo, um grupo, ok? E o que pode acontecer? Muitas vezes a chefia se sente incomodado com determinado funcionário, acha que ele pode tomar o lugar dele, que ele está crescendo demais, etc, etc, e ele passa a humilhar essa pessoa, a colocar ela em situação vexatória, a isolar ela, a fim de manipular a opinião do grupo em relação a ela. Mas pode haver, é mais raro, mas pode haver o efeito contrário também dentro da organização. Alguém que quer derrubar o chefe, que quer derrubar o gerente, começa ali com um burburinho ali por baixo, uma coisa, uma agressão mais indireta, até chegar ao ponto de influenciar o grupo, por assim dizer, né? E a questão das lideranças também, né? Que mesmo na situação, mesmo uma única pessoa influencia grupos inteiros, né? E aqui a liderança, sobretudo essas lideranças que demonstram autoconfiança e carisma, né? Se nós pensarmos, por exemplo, no âmbito brasileiro, posterior à redemocratização, todos os presidentes que passaram pelo cargo, né, de presidente, enfim, né, que cargo, né, que vai passar o presidente, né, de presidente, todos eles tinham em comum, mesmo tendo ali vertentes ali políticas totalmente distintas, né, direita, neoliberal, esquerda, eles exalavam autoconfiança e eram líderes carismáticos, né? O carismático é você se mostrar próximo, né? Se mostrar humilde mesmo não sendo. Aqui só nós pontuarmos, né? Fernando Collor de Mello não tinha nada, né, de humilde, mas mesmo assim ele passava aquela imagem que ele era do povo, que ele era legal, que ele era descolado e era autoconfiante. Depois dele, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer, agora Jair Bolsonaro, e o próximo provavelmente com características parecidas, né? Enfim, aqui não entendo como uma crítica a nenhum desses senhores, mas aqui uma característica, como por exemplo, Getúlio Vargas, por exemplo, um líder confiante, né? E também que exalava carisma para todos os lados, Hitler, Mussolini, Donald Trump, enfim, uma característica, né? Mas aqui, em suma, respondendo essa última pergunta, o indivíduo ele pode sim influenciar
O grupo, sobretudo, quando ele é persistente e consistente, e ele pode não só influenciar, como ele pode reestruturar, né, e mudar as posições ali, ou seja, ele deixa ali de atuar nessa estrutura, que é estruturado, estruturante, apenas como um ser estruturado, para ele mesmo atuar como uma força estruturante. Dá para fazer até um trava-língua, né, com isso aqui. Enfim, e aqui nós respondemos todas as nossas perguntas. Bom, então eu vou dar deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, eu vou dar uma passada geral em tudo. E depois eu abro aqui para dúvidas. Se já tiverem com dúvida, alguma questão, algo incomodando, já deixa guardado aqui. Então, a primeira pergunta, nossa primeira pergunta: a presença dos outros afeta as nossas ações de desempenho? E a resposta é sim. Lembra desse dia aqui? E olha que eu nem gosto de futebol, mas essa foto aqui é muito legal, né? Bom, quando é algo difícil, que você não está habituado a fazer, e o senso de avaliação é muito grande, isso diminui o seu desempenho. Por quê? Porque gera uma sobrecarga cognitiva. O seu cérebro fica gastando poder cognitivo para ficar lidando com o medo, para ficar cutucando a amígdala, e isso diminui, inclusive, a própria oxigenação no cérebro, aumenta a quantidade de cortisol na corrente sanguínea e, obviamente, diminui ali a sua capacidade. Um exemplo, gente, importante é uma prova. Você está fazendo uma prova ali em grupo, sentado, prova do professor Tiago, lá na sala, presencial, sem Covid, já tomou vacina, e não consegue responder. E você sai da prova e lembra a questão. Aqui é o seu cérebro que teve um alívio cognitivo, o ar voltou, o cortisol foi embora e voilá, a resposta veio, né? Então, quando você está, a tarefa difícil diminui. Agora, para tarefas fáceis, a resposta dominante tende a aumentar conforme a excitação. Como, por exemplo, o futebol, os esportes, dentre outras questões. Segunda pergunta, a questão do esforço em grupo. O indivíduo ele vai fazer menos esforço quando é atividade aditiva e ele sente uma difusão da responsabilidade, ou seja, ninguém está percebendo que eu estou fazendo corpo mole aqui. Agora, quando existe um espírito de equipe, aquela sensação de pertencimento, isso tende a elevar o desempenho individual ao invés de reduzir. Terceira pergunta, excitação, a questão da desindividualização. Quando você tem um cenário de excitação social elevada por conta de um grupo, somado à ideia de difusão da responsabilidade, isso tende a mais facilmente levar o indivíduo a se abster das suas restrições morais e atos que talvez ele não praticasse se estivesse sozinho, sem essas condicionantes atuando como variáveis independentes em relação ao seu comportamento. Quarto, a opinião do grupo, a minha opinião, ela é mudada, ela é potencializada pelo grupo? Sim, tanto o positivo como o negativo. Então, nesse caso, aquele efeito da bolha do Facebook. A partir do momento que outras pessoas estão falando e concordando comigo, isso tende a fortalecer a minha crença, seja aqui do ponto de vista informacional, ou seja, ouvi lá o argumento anti-vacina, concordei, joguei a vacina no lixo, ou ainda pelo normativo, mesmo que não concordei, me dobrei brevemente. A questão da coesão do grupo pode influenciar negativamente? Pode. Pode gerar autocensura de dúvidas, ou seja, a coisa está na sua frente, você não se permite questionar, você faz parte de um partido político, por exemplo, e os escândalos estão declarados, você nega, você nem se questiona. A ilusão de unanimidade, ou seja, a sensação de que todos no grupo são iguais a você, a racionalização aqui, inclusive, respondendo até a pergunta da colega lá do começo, ela é uma reatância cognitiva.
A racionalização é uma reatância cognitiva. Quando querem mudar o seu comportamento e você simplesmente reage sem nexo, né? Ilusão de invulnerabilidade, aquele sentimento de ser indestrutível. Fé na moralidade do grupo e também a visão estereotipada, né? E, de novo, aqui, essa dancinha. Ia ser legal se fosse um gif, né? Dançandinho. E, por fim, a pergunta: um indivíduo só consegue mudar um grupo? É mais raro, mas ele consegue não apenas influenciar, mas derrubar. É que nem um barco, né, gente? Um barco pirata. O pirata começa a ser muito coercitivo, isso gera o quê? Um contra-controle. Os marujos ali começam um a cochichar com o outro e vão lá e depõem, né, o seu rei. Em laboratório, pelo menos na base da argumentação, a persistência e a consistência do argumento tendia a mais facilmente influenciar o grupo. Deixa eu cortar para mim aqui. Os defensores de Crivella. Vocês já viram já esses, já, gente? Muito legal. Ficam na porta ali dos hospitais, gritando para atrapalhar a reportagem. Gente, é a minha profissão que eu quero ser agora, um guardião de Crivella. Gente, pergunto, alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Acharam fácil o tema? Acharam difícil? O que vocês acharam, gente? Professor, eu tô com uma dúvida, que o senhor estava falando sobre, tipo assim, a coesão do grupo e como isso afeta na tomada de decisões, né? Exato. Então, no caso, um grupo menos coeso, ele toma melhores decisões. Às vezes sim. Às vezes sim. Depende também do direcionamento. A coesão do grupo, grupos muito coesos e hierarquicamente estruturados, sabe, que tem uma hierarquia muito rígida, eles são mais susceptíveis de tomar decisões ruins do que grupos hierárquicos que são menos coesos. Agora, um grupo que não é tão hierárquico, um grupo como o Google, por exemplo, que a divisão é mais horizontal, a coesão aqui, ela vai justamente no sentido contrário. Ela ajuda a tomar melhores decisões. Entendeu, Kaique? Sim, entendi. A hierarquia, ela tem um papel bem importante, então, dentro da coesão, né? Com certeza. Por exemplo, imagina que você estava fazendo o exército, você falou, né? Imagina que você faz parte da Gestapo SS e eles começam a falar para vocês matarem pessoas inocentes. É uma decisão horrível, mas você pode entrar, por exemplo, numa autocensura, você nem se questiona. Entende essa lógica? Sim, faz sentido. Mas se é uma estrutura mais horizontal, todo mundo compartilha, né? Como é no Google, por exemplo, que no Google parece mentira, mas no desenvolvimento de um produto, até, enfim, eu falando aqui, né, deveria ser o normal da sociedade, né? Mas todo mundo pode falar, todo mundo. A tia da limpeza, o senhorzinho do café, o CEO, todo mundo pode opinar. Nesse cenário, a coesão, ela tende a gerar respostas melhores, né? Você fala, opa, matar inocente, né? Será que isso é o melhor mesmo, né? Será que a gente não pode fazer amizade com o inocente e ganhar dinheiro junto com ele, né? Enfim, faz sentido. Vai por aí. Ficou mais claro? Sim, ficou sim. Com o exemplo do Google fica muito mais fácil de entender. Pois é. É que a maioria, né, das organizações, das instituições de maneira geral, elas não são o Google, né? Esse que é o problema, né? Por isso que eu já apresentei hoje aqui a coesão de grupo como um problema, né? Pensando que todas as instituições, a maior parte delas tem essas hierarquias muito rígidas, né? Mas enfim, para a gente pensar uma sociedade melhor, nós temos que pensar, talvez, eu acho que na forma de distribuir o poder. A coesão de grupo, ela não é exatamente ruim, né, de forma geral, se for bem direcionada, e para isso eu acho que a gente tem que garantir o pluralismo.
todos que estão no grupo têm que ter o mesmo peso, por assim dizer. Democrático, né? Um votinho para cada um. Uhum. Faz sentido isso. Enfim, essa é uma questão, né? E, enfim, é uma época da gente se questionar, né? Muitas coisas bizarras, né? A gente está num país diferente, né? Você sabe, né? Que é um país Um país diferente. raro. Raro, gente, em vários aspectos. Raro, né? E muitas vezes as pessoas tomam decisões ruins contra elas mesmas. Ruins contra elas mesmas. Vou dar um exemplo bobo aqui, mas muitas pessoas, muitas mesmo, que contraíram Covid no Brasil, e, enfim, morreram, ou se não morreram, desenvolveram sequelas muito graves. Muitas dessas pessoas alegaram que, enfim, dentro do grupo que elas fazem parte, aquilo lá não fazia sentido, aquilo lá era uma bobagem, e isso gerou o quê? Uma autocensura, você nem critica, uma ilusão de invulnerabilidade, né? E incorreu em um comportamento negativo aí, deletério. Claro que esse é um exemplo aqui que está mais fresco na cabeça, mas os grupos, eles tomam decisões horríveis, né? Essa que é bem a verdade, né? Os grupos tomam decisões péssimas, né? E nós temos que pensar em forma de reverter isso, porque essas decisões péssimas, elas têm impactos no mundo real. Bom, nossa, gente, eu acho que eu tô ficando velho. Me deu um ruim aqui, Kaique, que você não faz ideia. Ô, louco. Gente, mas é que depois eu acho que Kaique tá mais ou menos com a mesma idade, né? Kaique tava no exército, eu também tava. Aí você sabe, né, como que é, né? Dureza. Dureza, gente, dureza. Não, Bom, um comentário que eu queria comentar ali, que o senhor tinha comentado, nossa, esse sim, ficou super redundante, mas tudo bem. não, gostei. Que o senhor havia comentado sobre o indivíduo influenciar num grupo. Esses tempos eu estava conversando com meu irmão e eu achei muito engraçado isso. Ele também trabalha no exército, né? Ele trabalha lá em Manaus. Aí quando saiu aquela musiquinha lá que colou na cabeça, que era do Baby Shark, você sabe qual que é? Sei, Baby Shark, Então, baby. é, Baby Shark Tutu. Então, essa mesmo. Aí ele teve a brilhante ideia, que eu não sei da onde, de sair começando a chamar todo mundo de Baby Shark. Aí ele ficava me chamando assim, e aí, Baby Shark? E daí eu, tipo, não sabia o que responder, sabe? Só, ok, beleza. E daí ele começou a chamar todo mundo no quartel, assim, né? Ele chegava lá no batalhão dele lá, e aí, Baby Shark, pra todo mundo. Aí passou uns 3 meses, ele mandou uma mensagem assim, mano, o coronel chegou pra mim hoje e me chamou de Baby Shark. Aí ele me perguntou, você sabe quem começou com esse negócio de Baby Shark? Aí ele só falou que ele só ficou rindo, assim, tipo, sozinho. Falei, caramba, velho, aqui É uma onda chegamos. Hã? fantástico, né? É Pois é, eu falei, caramba, velho, é isso é uma, um é uma ninja. onda. Uma vez eu fui fazer uma assessoria no shopping e, enfim, eu tava com uma mania, nem existia nem esse celular moderno, de falar. Quando eu ia cumprimentar o cara, eu falava, what's up? Sabe assim? What's up? Ah, sim. What's up? Tipo, todo mundo em pânico. What's up? E, enfim, não me pergunte por que eu fazia essa bobagem, mas enfim, eu chegava, what's up, fucking here, what's up? Enfim, enfim, uns 15 dias aí nessa assessoria fazendo isso, e 3, 4 meses depois que eu voltei lá para ver, tava todo mundo falando WhatsApp e ninguém sabia de onde tinha começado aquilo. Aí eu me senti, tinha funcionários novos, assim, sabe? Eu falei, Uhum. eu sei, aquilo é uma bobagem, né? Ah, é muito engraçado isso. Enfim, mas isso é muito interessante, né? Porque o nosso idioma, por exemplo, ele foi todo constituído assim. Um dia alguém viu uma palavra, começou a repetir, e isso se tornou a verdade, né? Tanto é que
o dicionário, ano a ano, ele passa a incorporar as gírias, né? Piriguete, por exemplo, tá no Aurélio, né? E eu não vejo, sei lá, Dom Pedro pensando aqui uma palavra, né? Piriguete. Não. Se tá no dicionário, pode Surgiu, usar em redação, hein? sei lá, né? Surgiu da onde essa. Acho alguma canção, né? Alguma assim, e voilá, né? Entrou no. Enfim, a gente nem sabe quando começou. É que nem aquela história. O bacalhau, ele tradicionalmente, você não cozinha a cabeça, né? Ele vai no forno sem o rabo e sem a cabeça. Enfim. E durante muito tempo ali, né, em São Paulo, uma família ali tradicional, perguntaram, né, mas afinal, né, por que você faz assim, né? Falaram, não, mas a dona Nona Mor, né, que inventou o bacalhau, ela faz assim, né? E foram perguntar para ela, mas por que você faz assim? Ela falou, bom, é porque a minha forma era pequenininha, né, e não cabia o bacalhau, eu cortava a cabeça, cortava o rabo, enfim, né? Na medida do possível. Mais ou menos isso, né? O ser humano é um barato. Gente, mas tem a dancinha também, né? Essa dancinha aqui. Eu tô com esse negócio dos defensores do Crivella na cabeça. Vai ser minha profissão, Kaique. Agora, defensor do Crivella. Só lembro de usar máscara, então, né? É verdade. Você tem que ficar no hospital lá na frente, né? Cheio de Covid. Mas eu acho que deve ganhar adicional, né? De insalubridade ali, enfim, né? Tá fácil para ninguém, né? Nem pro defensor do Crivella, Crivella. meu Deus. Isso aí. Às vezes, Kaique, eu acordo assim com vários planos, várias coisas na cabeça e lembro assim, putz, eu sou brasileiro. Ai, que droga. Eu esqueço que eu nasci aqui, sabe? E não dá para fazer planos de longo prazo, não dá nada, né? Enfim, gente, se vocês estão todos bem, como esses senhores aqui da dancinha, vou ler a nossa atividade de frequência da semana. E lembrando que para essa atividade não há certo nem errado, apenas a sua opinião. Enfim, alguns dos conceitos da aula eu posicionei aqui, pensando ali em vocês mesmos. Bom, não se preocupe, diziam, psicologia social é fácil, né? Se Peter Parker não aguentou, quem dirá nós, réis mortais, né? Bom, os grupos constituem a união temporária ou de longo prazo de dois ou mais indivíduos que interagem entre si. Aqui é interessante a gente falar, por exemplo, uma sala de telemarketing com 200 pessoas, é um grupo? Se eles não interagem entre si, não é um grupo. Agora, por exemplo, eu e o Uber, e ele quebra no meio do mato, eu tenho que ficar um dia inteiro interagindo com ele. Isso já é um grupo, ok? Bom, o grupo influencia tanto na identidade social, como também no senso de filiação. Nesse sentido, assinale a seguir a alternativa que vai mais em favor da sua opinião. Alternativa A. Quando estou em grupo e percebo que a tarefa já está bem encaminhada, acabo fazendo corpo mole, mesmo que sem querer, sabe? Então tá tendo aquela faxina, tá tendo aquele mutirão, tá tendo aquele trabalho em grupo, na sala, enfim, seja sincero, não tem problema não. Às vezes eu acho que eu sou esse cara aqui. B. Em muitas atividades que já exerci, a presença de outros me atrapalhou. No meu caso, sim. E um exemplo que eu posso dar foi o meu próprio TCC. Eu fui bem em tudo, mas eu gostaria que minha mãe não estivesse lá, para falar a verdade, viu? E eu acho que atrapalhou um pouco por causa disso. C. Dentro de um grupo, eu geralmente tendo a ser influente. Nesse caso aqui, imagina aquela pessoa, né, que é popular, enfim, que tem ali até aquelas características, né, dominantes dos líderes, né, o carisma e a autoconfiança. D. Apesar de ser uma pessoa influente em grupo, eu não me considero suscetível à influência de terceiros.
Ou seja, aqui você é, de um lado, uma pessoa que influencia outros, mas é uma pessoa autêntica, né? Que não se deixa dobrar pelos outros. Eu tenho uma postura ativa para trabalho em grupo, contudo, não raro, vejo as pessoas fazendo corpo mole. Ou seja, aqui você é o que se incomoda, o E é o que se incomoda com o A, por assim dizer. Gente, era isso. Dúvidas, questões, etc, etc. Meu e-mail, thiago.moraes@uniandrade.edu.br. E, gente, eu sei que é chato, mas eu vou dar uma reforçada. Se puderem, por favor, participem da pesquisa, vai ajudar muito. Passem para os familiares, para os amigos, fala que vale nota, que vocês vão ganhar, e o chocolatinho está garantido no final do ano. Se bastante gente responder, o guarda-chuva fica só com o Kaique, e pro resto da turma eu descolo um chocolatinho um pouco melhor. Ô, louco, que maldade. Gabriel, vou passar. Kaique, tudo é uma questão de percepção, Kaique. Tudo é coisa da cabeça, sabe? Beleza. Vou pensar numa resposta melhor aqui. A resposta melhor, quem daria é minha falecida avó. Quando eu era criança, eu falava para ela, Kaique falava, vó, eu tô com dor de cabeça. Ela respondia, criança não tem cabeça. Aí eu falava, vó, eu tô com dor de barriga. Criança não tem barriga. Enfim, era a solução para tudo. Saudade, viu? Ela eliminava o problema. Eliminava, viu? E era manha, na verdade. Eu ia lá fazendo manha, não funcionava. Ia chorar com dor de barriga para ver se ganhava dinheiro pro gibi, não dava certo. Gente, vou mandar aqui Rafael. Bom, só responder a pergunta aqui. Tá anotando aí, né, Kaique? Meu assessor aqui vai anotar os pedidos e a gente compra lá na loja na Cacau Show, lá do Rio de Janeiro, da família do rapaz lá. Deixa eu passar aqui, o Google Forms. Gente, brigadão, boa noite para todos. Obrigado pela paciência. Até semana que vem, gente. Tamo junto. Valeu. E responda a pesquisa, hein? Valeu, gente. Boa noite. Valeu, Kaique. Tamo junto.